Boa tarde a todos, meu nome é Melissa e hoje decidi me abrir com vocês sobre algo que nunca pensei que faria parte da minha vida. Sempre tive uma queda por homens mais velhos. Meu próprio marido é mais velho do que eu, mas nunca imaginei que um dia me envolveria com alguém muito mais velho. Um verdadeiro vovozinho. Tudo começou de forma completamente inocente. Um dia, meu marido Marcos me contou que sua avó estava muito doente e que a família estava precisando de ajuda para cuidar do avô. Sem pensar duas vezes, me ofereci para ajudar. Sempre tive um carinho enorme pelos avós dele, um casal tão doce e unido que era impossível não admirá-los. Eles eram o tipo de pessoas que inspiram qualquer um com a força de sua conexão. Quando cheguei à casa deles, a situação era delicada. Dona Helena estava acamada, visivelmente enfraquecida pela doença que a debilitava. Seu Augusto, apesar de manter a postura firme, deixava transparecer o cansaço e a preocupação. Ele era um homem de idade avançada, mas ainda mantinha uma presença marcante. Havia algo no jeito como ele cuidava da esposa que me comoveu profundamente. A paciência, a ternura em cada gesto, o olhar cheio de devoção. Era impossível não notar o quanto ele era dedicado a ela. Mas, ao mesmo tempo, percebi que havia algo mais nele. Uma energia que contrastava com sua idade. Uma força silenciosa. A imponência de seu Augusto não vinha só da idade ou da experiência, mas de algo que não consigo explicar em palavras. Era no jeito como ele falava, como se o mundo pudesse parar para ouvir suas histórias. Ou no olhar firme, que parecia ver mais do que apenas o que estava à sua frente. Enquanto eu passava mais tempo naquela casa, ajudando onde podia, comecei a perceber mudanças dentro de mim. Coisas que nunca imaginei sentir. Algo no ar parecia diferente, como se aquela proximidade inesperada fosse mexer com partes de mim que eu nem sabia que existiam. Os dias iam passando e eu me via cada vez mais envolvida na rotina daquela casa. Meu tempo ali deixou de ser apenas uma ajuda, tornou-se uma parte essencial do meu dia. Eu passava horas auxiliando seu Augusto nas tarefas diárias. Preparávamos o café juntos, dividindo a pequena cozinha enquanto ele me contava histórias da vida que ele e Dona Helena haviam construído. Eu o ajudava a medir os remédios dela, a ajeitar os lençóis na cama, a organizar a casa para que tudo estivesse no lugar. Ele sempre me agradecia com aquele sorriso tranquilo e sincero. Um sorriso que carregava tanto carinho que era impossível não sentir algo aquecer dentro de mim. No começo, o que mais me encantava nele era a forma como falava de Dona Helena. Mesmo debilitada, ela era, para ele, a mulher mais especial do mundo. Ele dizia: Helena sempre foi a força da nossa casa. Quando tudo parecia difícil, ela era quem me lembrava que a vida tinha que continuar. Ou quando via uma foto antiga dela, sorria com os olhos cheios de saudade e dizia: olha só como era linda. Ainda é, sabe? Mesmo agora, ela continua sendo a mulher mais bonita que já conheci. Essas palavras mexiam comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Havia tanta devoção e ternura no que ele dizia que era impossível não admirá-lo. Ele falava com orgulho das batalhas que enfrentaram juntos, das noites em claro com os filhos pequenos, das danças improvisadas na sala quando ainda eram jovens. Cada história parecia um pedaço vivo de um amor que resistiu ao tempo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma melancolia no olhar dele. Era como se ele soubesse que aquele ciclo estava chegando ao fim, que Dona Helena, por mais que ainda estivesse ali, já estava se despedindo aos poucos. Isso me tocava profundamente. Ver a dedicação dele, mesmo diante da dor, fazia algo crescer dentro de mim. Uma mistura de respeito, admiração e algo mais. Comecei a notar outras coisas nele. Não era apenas o jeito carinhoso como tratava a esposa, mas também a forma como ele era como homem. Seu Augusto tinha uma postura firme, uma presença que preenchia o ambiente. Ele tinha um charme que vinha da experiência, do jeito seguro com que falava e caminhava, mesmo já com a idade avançada. Quando me contava histórias, ele gesticulava com calma, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida. E então havia o olhar. Um olhar que, às vezes, parecia fugir do habitual, como se ele enxergasse mais do que estava diante dele. Eu tentava ignorar, mas era difícil. A cada dia, eu me pegava mais atenta ao que ele fazia, ao som da sua voz, aos gestos simples que ele fazia sem perceber. Ele me fazia sentir algo que eu não sabia nomear. Era um misto de curiosidade e desejo. Um anseio que crescia a cada sorriso que ele me lançava, a cada instante que passávamos juntos. E mesmo quando ele falava de Dona Helena com tanto amor, havia momentos em que eu sentia que ele olhava para mim de um jeito diferente, como se algo estivesse mudando. Era confuso, quase errado, mas inegável.
A presença dele me fazia sentir viva de um jeito que eu não esperava. Era como se aquele desejo silencioso, que eu tentava reprimir, estivesse se tornando mais forte a cada dia. Eu sabia que ele também sentia. Talvez não dissesse, talvez não admitisse, mas havia algo ali, algo que nos ligava de uma forma que eu não sabia onde poderia nos levar. Certa noite, depois de garantir que Dona Helena estava confortável no quarto, encontrei seu Augusto sentado na sala, olhando para o nada. Ele parecia perdido em pensamentos, com uma expressão de tristeza que me deixou inquieta. Sentei ao lado dele, sem querer invadir, mas desejando oferecer algum tipo de conforto. — Está tudo bem, seu Augusto? Perguntei suavemente, minha voz quase um sussurro. Ele demorou um instante para responder, como se estivesse organizando os sentimentos antes de transformá-los em palavras. Quando falou, sua voz era baixa, carregada de uma emoção que parecia impossível de esconder. — É difícil, Melissa, ver alguém que você ama tanto assim, tão frágil. Passei a vida inteira tentando cuidar dela, protegê-la, e agora sinto que nada do que faço é suficiente. Havia tanto peso em suas palavras, tanta humanidade, que algo dentro de mim se quebrou. Ele era tão forte, sempre tão firme diante de tudo, e vê-lo assim, vulnerável, mexeu comigo de uma forma inesperada. Sem pensar, coloquei minha mão sobre a dele. Um gesto simples, mas que eu esperava que transmitisse algum conforto. Ele olhou para mim, e naquele momento o ambiente pareceu mudar. Não era apenas o toque de nossas mãos, era o silêncio entre nós que falava mais do que qualquer palavra. Aquele olhar carregava algo que eu não sabia explicar. Não era só dor, mas também algo mais profundo, algo que parecia nos conectar de uma maneira que eu nunca havia sentido antes. Por um momento, ficamos ali, em silêncio. O peso daquele instante nos envolvia, como se o mundo ao redor tivesse parado. Eu não sabia o que fazer, mas também não queria ir embora. Havia algo naquele momento que parecia além de mim, além dele, como se estivéssemos compartilhando mais do que apenas o espaço da sala. E no fundo, algo me dizia que nada seria igual depois daquela noite. — Você é incrível, Melissa. Não sei o que faríamos sem você aqui, disse ele, a voz baixa, rouca, quase um sussurro. Senti meu rosto esquentar, meu coração acelerar. O jeito como ele me olhava não era mais o mesmo de antes. Aquele olhar profundo e cheio de algo que eu não conseguia definir parecia atravessar qualquer barreira entre nós. Era como se naquele instante ele enxergasse não só quem eu era, mas tudo o que eu sentia, tudo o que eu desejava, mesmo sem dizer uma palavra. Minha respiração ficou pesada, e antes que pudesse pensar no que estava fazendo, me inclinei na direção dele. Foi um movimento involuntário, quase como se meu corpo estivesse agindo por conta própria, guiado pela tensão acumulada dos últimos dias. Quando nossos lábios finalmente se encontraram, foi como se um barramento silencioso tivesse se rompido. O toque era hesitante no início, cheio de incerteza e culpa, mas também de um desejo tão avassalador que parecia impossível de conter. Seu Augusto demorou um instante antes de corresponder, mas quando o fez, era como se ele também estivesse cedendo a algo que vinha reprimindo. Suas mãos subiram lentamente até minha cintura, firmes, mas cuidadosas, como se ele quisesse me segurar sem me assustar. O calor do toque dele atravessava as camadas de tecido, fazendo minha pele formigar. O beijo se aprofundou, e a intensidade que surgiu entre nós era como um fogo que queimava mais forte a cada segundo. Ali mesmo, na sala, o mundo ao nosso redor deixou de existir. Não importava a diferença de idade, não importava a situação complicada que nos envolvia. O que existia era aquele momento, aquele desejo que finalmente havia escapado. Cada toque, cada movimento dele era uma mistura de firmeza e cuidado. Ele parecia querer garantir que eu soubesse o quanto era desejada, o quanto era importante. Ao mesmo tempo, havia algo contido em seus gestos, como se ele estivesse lutando contra os próprios limites, tentando encontrar o equilíbrio entre a intensidade do momento e o respeito que sempre teve por mim. O ar entre nós parecia carregado, denso, quase elétrico. Cada beijo, cada troca de olhares trazia uma conexão que ia além do físico. Era como se estivéssemos redescobrindo algo que, até então, parecia perdido. Um sentimento de entrega mútua, de pertencimento, que eu não sabia que podia existir. Ali, enquanto Dona Helena dormia calma, eu me entreguei a ele. Me entreguei de corpo e alma. E mal sabia o quanto um senhor poderia me fazer feliz. Quando tudo terminou, ficamos ali, em silêncio, respirando o mesmo ar carregado de emoções que não precisavam ser ditas.
Nossos olhares se encontraram. E não houve palavras. Não era preciso. Naquele instante, entendemos que o que havia acontecido não poderia ser desfeito. Havia culpa, sim, mas misturada a algo mais forte. Um desejo que não pedia permissão para existir. Eu sabia que era errado. Sabia que cruzamos uma linha que não deveria sequer ter sido tocada. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia sentir arrependimento. Havia uma necessidade, uma falta que ele havia preenchido de um jeito que eu não sabia que precisava. Naquela noite, enquanto me deitava no quarto de hóspedes, a mente estava um caos. Cada toque, cada beijo, cada olhar parecia se repetir nos meus pensamentos como se meu corpo ainda estivesse lá, preso naquele momento. Não sabia o que viria depois. O medo do que aquilo significava era real, mas também era real o que eu sentia. Algo em mim havia mudado, e eu não conseguia negar. Mesmo enquanto a culpa sussurrava baixinho no fundo da minha mente, o desejo continuava ali, teimoso, queimando em silêncio. Os dias seguintes foram uma mistura de cuidado e tensão. Dona Helena começava a melhorar, e isso me trazia alegria genuína. Mas, ao mesmo tempo, havia aquele outro lado da minha presença ali, aquele segredo que pairava entre mim e seu Augusto. Às vezes, nossos olhares se cruzavam brevemente, carregados de uma conexão que só nós dois entendíamos, e inevitavelmente aconteceu de novo. Não planejei, não procurei, mas o desejo parecia nos encontrar, onde quer que estivéssemos. Eram momentos roubados, no meio de uma rotina pesada, como se fossem pequenos refúgios para aquilo que não podíamos dizer. Cada vez era intensa de uma forma diferente, como se estivéssemos tentando aproveitar ao máximo, sabendo que aquilo tinha um limite. Agora, com Dona Helena recuperada, voltei para minha casa e minha vida. Mas nada voltou a ser como antes. O que aconteceu ficou marcado em mim como uma cicatriz que não dói, mas que você sente toda vez que a toca. É um segredo que carrego comigo, algo que não posso compartilhar com ninguém. Sei que ele também guarda isso. Não falamos, não precisamos. O que aconteceu entre nós vive nos espaços silenciosos, naquilo que não se explica, mas também não se apaga. Mas e vocês? Já se surpreenderam com algum senhor? Deixem nos comentários, quero saber de suas experiências.